Reverendíssimo Diácono Sandoval, caros ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam de casa pelas redes sociais aqui da nossa paróquia, celebramos a solenidade de Pentecostes e literalmente estamos vivendo a experiência do Pentecostes que os nossos apóstolos, juntamente com Maria Santíssima, viveu lá no tempo de outrora. Estavam com as portas fechadas por medo dos judeus, daqueles que os perseguiam. Estamos com as nossas portas fechadas, mas não por medo, mas por um decreto municipal onde impediu que os nossos fiéis pudessem participar de modo presente desta solenidade, a solenidade de Pentecostes, que é o nascimento da igreja peregrina, o nascimento da igreja peregrina. Mas estamos aqui, caríssimos irmãos e irmãs, confiantes em Deus que nos assegura hoje o Espírito Santo e que nos diz: aquilo que é humano passa, cai e será destruído, mas aquilo que é de Deus permanece, e permanece porque nós temos o Paráclito, nós temos o advogado que é o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos ilumina, que nos encoraja, que nos dá força e que nos mostra sempre o caminho que nós devemos seguir. E o caminho, caríssimos irmãos e irmãs, é justamente o caminho da verdade. Nós não podemos construir a nossa vida alicerçada em mentiras, mas sim na verdade. Pois Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso nós construímos a nossa vida e pregamos sempre o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da verdade, iluminados e conduzidos pela força do Espírito Santo de Deus. Vivemos tempos difíceis, com certeza, todo mundo sabe, mas às vezes nós dificultamos ainda mais esse tempo. Nós criamos situações que desfavorecem o alívio psíquico, o alívio espiritual e o crescimento das pessoas. Mas a palavra de Deus nos mostra e nos ensina que nós devemos olhar para frente e confiar sempre naquele que detém o poder, mas o poder do alto, que nos orienta, que nos instrui e que nos conduz a cuidar bem das pessoas, a cuidar bem dos nossos irmãos e irmãs. Mas a liturgia de hoje nos apresenta alguns textos bíblicos tão ricos em ensinamentos. Nos mostra, caríssimos irmãos e irmãs, como se deu esse evento de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos com Maria Santíssima no cenáculo em Jerusalém e de repente, em um estrondo, um barulho, eles veem descendo sobre os apóstolos e Maria Santíssima, o Espírito Santo, como se fosse em línguas de fogo. E eles, a partir daquele momento, passam a pregar o Evangelho, como o próprio Lucas apresenta nos Atos dos Apóstolos, começam a anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. O Espírito Santo esclarece, o Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo facilita a compreensão das maravilhas do reino de Deus. Por isso que nós clamamos o Espírito Santo, por isso que nós pedimos o Espírito Santo sobre nós, porque é o Espírito Santo que nos dá que nos tornam capazes de compreender, de entender os desígnios de Deus, discernir o que é humano e o que é divino. E nesse discernimento nós devemos fazer uma opção.
devemos fazer a opção por aquilo que é de Deus, por aquilo que é de Deus, por aquilo que é divino. No Evangelho que nós ouvimos, Cristo Jesus é quem envia esse Espírito Santo sobre os apóstolos e mostra o caminho que eles devem seguir. E os apóstolos assumem essa missão de perdoar ou reter os pecados. Então, Jesus transfere para a igreja a missão de ligar e desligar, a missão de perdoar os pecados ou retrair esses pecados. E assim a igreja está no mundo como esse sinal de salvação. O nome que a igreja recebe, sacramento de salvação, pois quem participa dessa igreja está participando justamente desse sinal que existe no mundo para salvar a humanidade inteira. Pois a igreja dá continuidade ao projeto de Jesus Cristo. Jesus que ascende ao céu, volta para a casa do Pai, deixa os seus discípulos e todos os cristãos batizados com a missão de continuar iluminando a face da terra. Hoje será retirado do nosso meio o círio pascal, que é o símbolo, o sinal do Cristo ressuscitado. Nós iremos apagar o círio, porque agora somos nós, os cristãos, que devemos iluminar o mundo com a nossa vida. Então a presença de Cristo em nossa vida é que deve iluminar todas as realidades. Então a missão, ela é transferida para a igreja, na pessoa dos apóstolos, na pessoa de Nossa Senhora e na pessoa de todos aqueles que receberam o sacramento do batismo. Então, pelo sacramento do batismo, nós somos inseridos em Cristo e assumimos com Ele a missão de revelar o seu amor, de revelar a sua misericórdia pelo mundo afora, pelo testemunho, pela prática da verdade, comprometidos com a vida. Que nós possamos então, amados irmãos e irmãs, viver a nossa fé assim, nunca retroceder e muito menos ter medo daquilo que é humano, mas devemos sim confiar em Deus, construir a nossa vida pautada no Evangelho, mesmo que hajam perseguições, mas nós devemos ficar sempre com a verdade, e que Cristo possa nos abençoar, e que o Espírito Santo de Deus nos dê a verdadeira sabedoria para continuar anunciando o reino de Deus entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio